se ela tinha vindo semana passada. Todas que estão aqui hoje vieram semana passada? Sim, eu entrei, só que eu estava na rua, lá para a estância, eu entrei, aí fiquei andando com o celular ativo. Foi, aí depois eu disse assim, meu Deus, eu aqui na estância com um monte de gente passando para lá e para cá e não tive que sair. Entrei e saí. Porque a ideia é, nesse primeiro momento, agora, eu vou fazer uma revisão da aula passada, tá? Para ver o que ficou, se tem alguma dúvida. E aí, quem não conseguiu ver direito, tem a oportunidade agora de rever. Só que assim, a gente não vai discutir tudo novamente, a gente vai só pontuar algumas coisas, viu? Só para refrescar a memória e dar continuidade ao nosso tema de hoje. Porque como tem a ver, né, com o tema de hoje, então é bom que vocês também relembrem um pouco o que foi que a gente discutiu na aula passada, tá bom? Hoje não vai ter o hinozinho no início, né? Pode ser que no final a gente tenha, né? Hoje eu vou tentar aqui compartilhar a tela. Júlia, se eu não conseguir, aí tu me ajuda, tá? Legal, tá bom. Qualquer coisa eu tô com as... Tá com material. Também. Você tá? Tô com material aberto também. Mas eu vou tentar, que é porque eu assisti um vídeo ensinando, aí eu vou tentar ver aqui. É legal. Vai dar certo. Vai dar certo. Aí, isso só der errado. Compartilhar a tela. Aí, deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo o quê? Nada, né? Aí eu tô vendo a tela em cima. Espera aí. A gente tá vendo. Tá vendo? Pronto, então ótimo. Já. Abrir. Eu não sei se a internet daqui que é lento, não sei, eu acho que é pesado o documento, aí demora as coisas, viu? Pronto. Tá todo mundo vendo? Eu tô. Né? Ó, aqui ocultar. Aqui é um resumozinho da aula passada, do nosso encontro passado, viu? Isso aqui se chama um mapa mental, que é uma técnica que a gente usa, né, que é bem legal, que é para fazer esses resumos, porque facilita mais o entendimento, né? Então, vamos tentar lembrar o que foi que a gente discutiu. Uma primeira coisa que a gente estava discutindo era quais são na verdade, assim, discutindo as desigualdades como obstáculo ao direito das mulheres, né? Por que as mulheres geralmente têm muita dificuldade de acessar os seus direitos? Mesmo que o direito esteja lá, garantido, no papel, na Constituição, seja onde for, mas na prática, na vida real, as mulheres, a população de um modo geral, né? Mas as mulheres, em particular, têm dificuldade de acessar os direitos. E aí a gente foi tentar entender por que isso acontece, né? E aí a gente viu que tem a ver com as desigualdades. E aí a gente discutiu que desigualdades são essas, né? Primeira coisa, de onde é que vem essa desigualdade? E aí a gente viu que essas desigualdades, elas são, na verdade, elas são parte de uma estrutura da sociedade. O que é essa estrutura? Você imaginar o que é uma casa, né? Uma casa, quando você vai construir uma casa, você faz o alicerce, né? Você começa, né? Fazendo todo o alicerce da casa. Né? E aí, você tem lá, você vai colocando os tijolos, né? Você coloca o cimento, não é isso? Areia com cimento, que é para os tijolos, eles, né, se juntarem e não saltar. Então, você forma aquela estrutura para a casa e vai levantando a casa.
essa estrutura que a gente... É parecida com essa estrutura da casa, essa estrutura dessa sociedade que a gente vive, que são as desigualdades, né? Então, é como se fosse essa estrutura de cimento, né? A nossa sociedade, o Brasil, né? O nosso país, ele foi estruturado, né? Tem um nome a parceria. Oi? Bota coisa lá. A partir dessas desigualdades, né? Então, é como se essas desigualdades elas estivessem assentadas nesse alicerce, né? Nesse concreto, nessa cor de tijolo com cimento, aquela coisa firme, ou seja, que é uma estrutura, né? É mais ou menos isso. E aí, essa estrutura, ela, na verdade, ela tem, digamos assim, ela tem vários elementos, né? A gente viu que ela tem as desigualdades de gênero, nós vimos o patriarcado, nós vimos o racismo e nós vimos o capitalismo. Então, tudo isso aqui, esses elementos, né, eles, na verdade, são parte dessa estrutura aqui, viu? Essa desigualdade, ela existe porque existe essa estrutura e todas essas coisinhas aqui, todos esses elementos aqui. E aí a gente discutiu um por um desses elementos, né? Gênero, o que foi que a gente discutiu, né? Tem a ver com o quê? Tem a ver com o que é ser homem, né? E o que é ser mulher na sociedade, né? E que existe uma confusão muito grande das pessoas que associam ou acham que gênero tem a ver com o quê? Quem é que se lembra? Com a parte genitária, tanto do homem quanto da mulher. Exatamente, com a genitália. Ou seja, a sociedade identifica o homem ou a mulher a partir da sua genitália, né? A gente viu até quando lá a criança nascendo, quando a médica já, quando vê a genitália, já grita, né? Menino ou é menina, né? E a partir daí vão se construindo, homens e mulheres vão socializando na sociedade, né? Na família, na escola, eles vão aprendendo o que é ser homem e o que é ser mulher, o que é ser do gênero feminino e o que é ser do gênero masculino. Então, aquela coisa do azul, que é para o homem, do rosa, que é para a mulher, né? Que, na verdade, não existe, né? Não existe isso. E, do ponto de vista também da educação das crianças, né? Não só do comportamento, mas dos brinquedos, né? O menino brinca com determinados brinquedos, o menino brinca com... Ou seja, isso aí vai sendo uma construção. E aí também nós vimos, né, que a partir disso, que é o quê? Que homens, né, tanto as mulheres como os homens, eles não nascem assim, eles se tornam, né? Porque é uma coisa aprendida, é um comportamento que é aprendido, que vai identificando como sendo homem, como sendo mulher. Ou seja, é uma construção social, né? Lembra daquela filósofa famosa, a Simone de Beauvoir, que falou aquela frase, não se nasce mulher, torna-se mulher, que ela queria dizer justamente isso, né? Que você vai se transformando e se construindo socialmente como um homem e como mulher, certo? Mas a sociedade, na maioria das vezes, ela não vê dessa forma, né? Então, e isso traz alguns problemas, tanto para os homens como para as mulheres, como, por exemplo, coisas de que as mulheres não podem fazer, né? Ou que também os homens não podem fazer, né? Que associam as mulheres a determinadas características, né? E os homens também, ou seja, as mulheres são mais sensíveis, as mulheres são mais choronas, as mulheres são isso e aquilo, os homens, ao contrário, são mais agressivos, os homens são mais corajosos, ou seja, são atribuições que a gente diz que a sociedade vai atribuindo ao homem conforme o gênero da pessoa,
Tem alguma dúvida em relação a isso aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, né? Então, esse gênero também ele tem a ver com essa outra coisa aqui que faz parte dessa estrutura, que é o que a gente chama de patriarcado. E o que é esse patriarcado? Né? É um sistema, né, que a gente chama de dominação dos homens sobre as mulheres. Ele já existe há muito tempo, né? É um sistema que ele vem ao longo se construindo e se desenvolvendo ao longo da história, né? Inicialmente, patriarcado, lá no início, quando falava em patriarcado, dizia que era o quê? Era o poder do pai sobre os filhos, né? Sobre a família. E que, de fato, era um pouco isso, né? O pai, né? O homem, a figura do homem que comandava a família, né? Que exercia o seu poder sobre toda a família, sobre as mulheres, né? Mas aí, com o passar do tempo, né, através dos estudos, dos movimentos feministas, o patriarcado ele passou a ter um outro significado, que é o quê? Que é o poder, né, dos homens sobre as mulheres. Nós vimos também que esse patriarcado, ou seja, esse domínio dos homens sobre as mulheres, ele se expressa de várias formas, né? Ou seja, você pode identificar ele na sociedade a partir de algumas coisas. Uma primeira coisa é a violência, né? O fato dos homens acharem que as mulheres são propriedade deles, né? Então exercem a violência sobre as mulheres, acham que tem o direito de exercer a violência contra as mulheres, tanto a violência física, a violência psicológica, né? A violência simbólica, ou seja, as várias formas de violência, né? Outra coisa que resulta desse patriarcado aqui é o controle sobre o corpo das mulheres, né? O controle sobre a reprodução das mulheres, ou seja, uma imposição que a sociedade faz para as mulheres, né? Que impede que as mulheres, ou a maioria das mulheres, decidam se elas querem ou não ser mães, ou se elas querem ser, quantos filhos elas querem ter, ou como elas querem ter. Mas não só isso, né? Também o Estado, né, ele exerce um controle sobre o corpo das mulheres, a sociedade exerce um controle sobre o corpo das mulheres, quando, por exemplo, não admite que as mulheres que são vítimas de uma violência sexual, por exemplo, um estupro, elas possam decidir se elas querem ou não interromper a gravidez. Ou seja, se elas querem ou não realizar um aborto, né? Eu não sei se vocês sabem que no Brasil o aborto ele não é crime em algumas situações, né? Quando a mulher corre risco de vida, né? A mulher que está grávida, ou quando a criança, o bebê, né? Corre também risco de vida, ou quando é fruto de uma violência sexual, ou seja, de um estupro. Mas mesmo assim, mesmo essas três formas, elas sendo garantidas na lei, ainda assim a sociedade não admite que as mulheres possam decidir sobre, né, numa situação como essa, né? Já vimos vários casos aí de mulheres que sofreram violência sexual, inclusive de crianças, né, meninas de 12 anos, de 13 anos, e que foram, né, que a sociedade, parte da sociedade se mobilizou para que ela fosse obrigada a ter a criança, né, a parir, porque acho que uma criança, né, uma menina, uma criança de 12 anos, de 13 anos, tem que ser submetida a ter um filho, mesmo sendo em fruto de uma violência sexual, né? Então, essa dominação ela se expressa a partir da violência e desse controle do corpo
das mulheres, né? Não só do controle da reprodução, da maternidade, mas também da própria sexualidade das mulheres, né? Ou seja, há ainda hoje na sociedade um preconceito e uma recriminação muito grande ao comportamento sexual das mulheres. Ou seja, as mulheres que fogem daquele padrão, as mulheres que vivenciam a sua sexualidade ou buscam viver a sua sexualidade de forma mais liberta, né? Com mais autonomia, essas mulheres também muitas vezes são discriminadas. E, por último, também, o que a gente chama de impedimento da participação das mulheres. Ou seja, querer impedir que as mulheres possam ter acesso à participação dos diversos espaços, né, dos espaços que a gente chama dos espaços públicos, os espaços de poder, o espaço da política, né, enfim, o direito de estudar, né, de trabalhar fora, ou seja, são essas várias formas aqui que expressam essa dominação patriarcal dos homens sobre as mulheres. Em relação a isso aí, vocês têm alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa ou somente comentar? Não, até então está tranquilo, entendimento. Está tranquilo? Da minha parte. Pode seguir, né? Sim, a minha também. Pronto. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, viu? Tá bom. A terceira coisa, né, que faz parte dessa estrutura aqui que a gente viu foi o racismo, né? E aí a gente viu o quê? O que é o racismo? Também é um sistema, né, que é um sistema de dominação, um sistema de segregação, ou seja, de separação, e um sistema de dominação, né? Então, que é um processo também que ele é histórico, ou seja, ele vem ao longo da história, que se deu no Brasil, principalmente a partir do período chamado colonial, né, ou seja, quando o Brasil era colônia de Portugal, e quando os portugueses, né, e principalmente a família real, né, veio para o Brasil, e aí teve todo aquele processo de tentar desenvolver a colônia brasileira, que ainda era colônia, né, a colônia brasileira. Então, eles vieram com todo aquele pensamento, aquele olhar lá da Europa, né? Então, eles não conheciam a realidade, né, a cultura, os costumes, né, do povo brasileiro, e foram trazendo, né, lá da Europa, né, de Portugal, para meio que introduzir no Brasil. Então, é um pensamento totalmente fora, né, da realidade do povo brasileiro. E aí, nesse processo, né, de tentar desenvolver, né, a colônia do ponto de vista econômico, iniciou-se um processo de tráfico, né, dos africanos, principalmente no continente africano, né, de pessoas negras que eram vendidas e eram trazidas para cá para ser escravizadas, para trabalhar, né, de forma escrava nas lavouras, né? Nas lavouras, principalmente da cana-de-açúcar, depois do café, do algodão, né? Então, foi a partir desse processo, né? Então, começa com esse processo de escravização, mas mesmo depois, com a chamada libertação dos escravos, que inclusive hoje, 13 de maio, né, o Brasil, né, a história oficial comemora, né, o dia da abolição da escravatura, ou seja, 13 de maio, quando a princesa Isabel foi lá e assinou a chamada Lei Áurea, né, que libertou os escravos, mesmo após essa abolição, esse sistema, né, esse sistema racista, ele continuou se desenvolvendo até os nossos dias atuais. E aí, em relação a esse processo que a gente chama da abolição da escravatura, que é comemorado hoje, no dia 13 de maio,
é importante que se diga, para os movimentos negros, né, o movimento negro unificado, para as mulheres negras, essa data, 13 de maio, não representa a data da abolição. Na verdade, hoje o movimento, inclusive em todo o país hoje, estão acontecendo manifestações, aqui em Fortaleza teve, né, que hoje o movimento negro, ele na verdade, ele lembra o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, que é justamente para dizer que essa abolição ela não aconteceu por completo, né? A gente chama uma abolição inacabada. Por quê? Porque os negros, né, foram libertados, mas eles continuaram nas mesmas condições de pobreza, sem acesso a qualquer tipo de direito, totalmente desumanizados, porque a sociedade não enxergava os negros como seres humanos, né, mas como seres inferiores, ou seja, a abolição, apesar de ter sido importante, mas não significou a liberdade total do povo negro, né, porque ele continuou sendo discriminado e continuou vivendo em condições de pobreza e de exploração. E aí, esse processo aqui... Raquel, Oi, pode perguntar. você falou que hoje o movimento negro lembra essa data, como qual dia? Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. Né? Esse 13 de maio, contra o racismo. Contra o racismo. O movimento negro ele não reconhece como sendo a data de libertação dos escravos. Assim, né? Sabe que foi, mas por conta ainda da existência do racismo, então ele não colocou como sendo essa data. E aí, como hoje estão acontecendo várias e várias manifestações, né? E aí, esse sistema, né, que é de dominação, repetir aqui, né, dominação, na verdade, exploração e dominação, né? Um desses dois aqui, depois eu vou passar para vocês, não precisa copiar não, viu? Eu vou mandar para vocês. Aí, exploração, que eu repeti, né? E a segregação, né, que é a separação entre brancos e negros, que a gente viu também, que embora no Brasil não tenha existido, de fato, como, por exemplo, nos Estados Unidos, que aconteceu o apartheid, né? Que os negros lá, durante um período, eles não podiam, eram proibidos de frequentar os mesmos lugares que os brancos, mas no Brasil sempre existiu essa separação. E até hoje existe, né? Tem lugares, por exemplo, que os negros não frequentam, não é porque tem uma placa lá dizendo que os negros não podem entrar. Aliás, tem pessoas que... É verdade. Tem pessoas passou a ter uma que reportagem, pudessem... não sei se alguém acompanhou, mas passou a ter uma reportagem naquele, como é o nome? Repórter Record sobre isso, que tinha boates em São Paulo que não podia entrar negros, pessoas pobres, ou, com certo tipo de marca de roupa. Isso, exatamente. Porque, na verdade, assim, como o racismo é crime, muitas vezes, alguns tinham até vontade, né, de colocar uma placa, né? Proibida a entrada de negros, ou então proibida a entrada de mulheres, proibida a entrada... Como não pode, aí eles vão criando outras estratégias para ir afastando essas pessoas, né, daquele espaço, né? E também existe uma segregação, ou seja, uma separação também, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, né? E aí se junta muito com a história da pobreza, né? A maioria dos pobres são negros, né? Então, não frequenta determinados lugares. Por quê? Porque não além do fato da história de ser negra, é porque também é pobre, não pode pagar por aquilo ali, né? Então, e aí, esse racismo aqui, que é esse sistema, né, ele se expressa na prática. Como é que ele se expressa? Ele se expressa principalmente a partir de duas formas. Do preconceito, que a gente viu, né, que esse preconceito ele tem muito a ver com o sentimento, né, ou seja, aquele sentimento que as pessoas têm por determinada pessoa, seja um negro, seja a mulher, ou seja
um homossexual, um cigano, ou seja, pessoas que eles acham que não são, que são inferiores, né? Que não são normais, ou seja, já olha para aquela pessoa com um certo preconceito, né? E então tem a ver com esse sentimento, né? Com o pensamento, né? Com a ideia que se faz sobre aquela pessoa, né? A ideia que eu faço sobre os negros, simplesmente por eles serem negros. A ideia que eu faço sobre as mulheres, simplesmente pelo fato de elas serem mulheres, né? Isso é a forma do preconceito. E tem a discriminação, que está muito junto, assim, é muito parecido, mas ela se expressa de uma outra forma. A discriminação é quando você tem esse preconceito e você expressa isso em forma de atitudes, em forma de ações, né? Ou você verbaliza aquilo ali. Porque uma coisa é a pessoa lá pensar, né? Eu sou um racista comportado, né? Eu não gosto de negro, mas eu fico na minha, eu fico só, né? Não chego nem perto e nem gosto que chegue perto de mim, né? Mas ele não, de certa forma, assim, ele não verbalizou aquilo ali, ele não fala, né? Ele tem aquele preconceito. Mas a discriminação é quando a pessoa fala mesmo, né? É xingar, né? Enfim, esse tipo de coisa que a gente vivencia muito no cotidiano. Deu para entender aqui o racismo? Eu entendi. Tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Mãe, eu vou tirar esse negócio daqui, viu? Não? Pronto. Então, vamos lá. O próximo, digamos assim, elemento, né, que faz parte dessa estrutura foi o que a gente viu, que é que na verdade é o capitalismo, mas que tem a ver com essa palavrinha aqui que a gente viu, que é com classe social, né? O capitalismo, como foi o que foi que a gente viu? É um sistema, né? É um sistema que ele hoje no mundo é como se fosse um sistema econômico, né? Uma forma de produzir, das sociedades produzir e se organizar, né? E aí ele é meio que o que predomina no mundo, né? Ou seja, a maioria das sociedades hoje no mundo, elas se organizam a partir desse sistema, desse capitalismo, né? E como é esse sistema, né? Primeiro, é um sistema que ele reproduz, né, exploração e desigualdades, né? No caso, né, ele divide a sociedade entre classes sociais, né? E aí nós vamos ter, né, como a gente viu, o operário e o patrão. Mas a gente pode também pensar como, por exemplo, o rico e o pobre, né? Então, essa sociedade capitalista ela vai fazendo essa divisão entre as pessoas a partir do lugar que essas pessoas ocupam na produção. Que produção é essa? Na produção das coisas, na produção das mercadorias, né? Tudo isso que a gente usa, tudo que é produzido, né? Então, esse sistema, a lógica desse sistema é justamente de produzir essas coisas. Então, ele faz essa divisão. E como é que isso acontece? Então, tem aqui, né? Que a gente viu os trabalhadores e trabalhadoras, né? Que eles não têm nada, né? Eles só têm o quê? Quem é que se lembra? A mão de obra. Exatamente. Só tem a mão de obra, que a gente chama também da a força de trabalho, né? A força de trabalho dele para quê? Para vender para o patrão. Ou seja, ele vende a força de trabalho dele. Essa força de trabalho é o quê? É o tempo que ele dedica, tempo de horas que ele dedica a determinado trabalho, né? Então, ele vende aquele tempo dele para o patrão, né?
Por que que isso acontece? Né? Por que que ele só tem essa força de trabalho? Porque justamente nessa sociedade capitalista, uma classe social, né, ela possui todos os meios de produção, que a gente viu também. O que são os meios de produção? É de onde as coisas saem, né? Ou seja, é a terra, né? A partir da terra que produz o alimento, não é isso? Então, os grandes proprietários de terra, os fazendeiros, né? O povo lá do agronegócio, né? Eles possuem a terra. Aí, assim, Raquel, mas tem pessoas que possuem também terra, mas é diferente. Às vezes possui um pedacinho de terra ali, que planta para subsistência, né? Para tirar para a família, às vezes para vender ali. É diferente desse aqui, certo? E aí, ele também é o dono da fábrica, né? É o dono dos equipamentos, das máquinas, ou seja, os meios de produção são aquelas coisas por onde você consegue produzir outras coisas, né? A terra você consegue produzir o alimento. Na fábrica você produz várias outras coisas, né? Então, nessa sociedade, essa classe aqui, ela que detém esses meios de produção. Aí, como o trabalhador não tem, o que resta a ele? Só a forçazinha de trabalho dele, que ele vende por um salário, né? Ele vende lá no final do mês, ele trabalha, quando chega no final do mês, ele vai receber aquele dinheirinho, né? Só que o que é que acontece? Como esse sistema aqui, esse capitalismo, ele é um sistema de exploração, ou seja, ele explora a mão de obra dessas pessoas aqui, né, para ter o lucro dele. Ou seja, o lucro dele, desse aqui, depende, desse aqui. Aí assim, Raquel, mas se o lucro dele depende desse aqui, por que é que ele consegue controlar? Justamente porque existem várias formas de fazer isso, né? A primeira coisa que é justamente porque ele detém esses meios de produção, né? A fábrica não é do trabalhador, a terra não é do agricultor, né? As máquinas não são deles também, não é da operária, é tudo dele. E tem uma outra coisa também importante, que é o quê? Que é o que a gente chama de desemprego, ou seja, existe muito mais gente nessa situação aqui, ou seja, sem esses meios de produção, que muitas vezes não encontram pessoas para comprar a sua força de trabalho, alguém para que ele possa vender, que são os desempregados, as pessoas desempregadas, ou seja, se esse aqui disser que não aceita essa exploração, esse aqui vai dizer assim, mas ali fora tem uma fila de pessoas que só eu fazer assim, elas vêm correndo. E na prática isso é verdade, né? Acaba sendo verdade. Mas também os trabalhadores, ao longo da história, eles foram criando estratégias também de forçar os patrões a cumprir, pelo menos com algumas obrigações, né? Os direitos trabalhistas, né? Isso aí foi ao longo da história, que foi, né, o movimento operário, que foi construindo isso ao longo da história, né? Sobre isso aqui, deu para entender? Ok. Então, para fechar, os direitos, eles não são acessados pelas mulheres, porque existe uma desigualdade, porque existe essa desigualdade, elas são fruto dessa estrutura social, né? E essa estrutura, ela é composta por isso aqui, pelas relações de gênero, que são desiguais, as relações patriarcais, pelo racismo, pelo capitalismo, né? Que é essa exploração. Então, é tudo isso aqui. Isso aqui é só é como se fosse
Se a gente fechasse os olhos e tentasse imaginar como seria isso, é só tentar perceber, ver o que acontece no cotidiano da gente, o que a gente vê na televisão, o que a gente vê na rua, né? Ou seja, a história da desigualdade das mulheres e dos homens em casa, né? No trabalho. Então, isso aí faz parte da nossa vida, né? Às vezes é porque a gente não consegue pensar sobre essas coisas e a gente acha que isso aí é tudo muito natural, que sempre existiu, sempre foi desse jeito. E nem sempre foi assim, viu? Ok? Ok. Ok. Vamos partir aí para pronto. Aí agora a gente vai entrar mesmo no tema do nosso encontro de hoje, viu? Que é... Aí como é que eu faço aqui, Júlia? Eu saio, né? Eu interrompo, é? Não? Você vai por outra coisa? Apresentar outra coisa? Só diminui, é? Só diminuir e abrir o que você quer apresentar. Ah, tá. A gente está vendo tudo que você está fazendo aí no computador. Aí o que você abrir aí, a gente está vendo. Não tem nada pornográfico aqui. Não tem nada de que vocês não possam ver aqui. Os nudes. Se bem que esse computador é de um amigo meu, né? Pode ser que apareça. Pronto. Ai, apareceu. Apareceu? Tá legal aí? Pronto. Então, assim, ó. Hoje nós vamos... Tem quantas aí? Entrou mais alguém? A Nara entrou e a Fátima entrou também. São quantas ao todo? É porque eu não consigo ver daqui. 6. Não, então, assim, né, eu tinha pensado em fazer um trabalho em grupo, mas vamos fazer aqui mesmo, tentar fazer aqui mesmo. Eu acho que alguns de vocês já devem até conhecer essa dinâmica, que é a dinâmica do relógio. Alguém já fez? Conhece? Não, café não. Não? Então é o seguinte, ó. Vocês podem até fazer aí. Não, peraí, deixa eu tentar fazer uma forma aqui para ver se dá certo, certo? Deixa eu baixar aqui de novo. Vou abrir aqui um documento, que a gente vai fazendo de forma coletiva. Word. Vou fazer aqui um documento no Word. Aqui Vou abrir um documento. Vocês estão vendo? Sim. Pronto. Aí eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer aqui bem rapidinho, uma tabela. Inserir. Dizem que esse bicho é... 24 horas na vida do homem e 24 horas na vida da mulher. Vou fazer aqui. Vocês verem direitinho. Pronto. Ó, o exercício é o seguinte, certo? Nós vamos fazer um exercício aqui mental. Vamos imaginar, vocês podem até pegar assim de um exemplo, né? Vamos imaginar aqui, olhar para a vida de um... Está dando eco, é? Na vida dos homens e das mulheres. Por exemplo, imaginar, a gente vai pensar o que é que um homem, por exemplo, um determinado homem, ele faz durante o dia todo, pensando as 24 horas do dia, desde quando levanta até quando se deita. A gente vai fazer primeiro dos homens e depois das mulheres.
Aí a gente vai colocando aqui o horário e vai colocando a atividade, né? O que ele faz, certo? Deu para entender? Sim. Pronto. Vamos lá. Horário de acordar. Pega aí um exemplo. Ai, Jesus, o meu saiu. Eita. Ou se a gente preferir, se achar melhor, a gente pode ter uma pessoa que possa fazer o horário dos homens, para não complicar. Então, quando eu era casada, a minha rotina quando eu era casada era diferente. Quando eu era casada, eu acordava, tipo, 20 minutos mais cedo. Sim, mas vamos começar pelo homem. O seu companheiro, seu marido, que hora que ele acordava? Umas 6h30. Pronto, a gente bota assim, ó. 6h30, acorda. Aí depois, o que é que ele fazia? Aí ia tomar banho, para ir trabalhar. Não, primeiro tomar banho. Cadê as outras meninas? Gente, fala aí, vocês também, vá. Aí depois de tomar banho, o que é que ele fazia? O que é que ele faz? Aí ia tomar café. Toma café. Toma café. Depois de tomar café, Ia trabalhar. Levava meu filho na escola e iria trabalhar. ele levava o filho na escola. Isso. No meu caso, nós revezávamos. Eu levava um dia e ele levava outro. Escola. Aí depois ia para o trabalho, era? Isso. Trabalhar. Nossa, cara. Horas mais ou menos, isso aqui. Isso, em torno de 7h30. De 7h30 ele tem que deixar o menino na escola. E 8 horas ele entrava na empresa. 7h30. E 8 horas ele entrava na empresa, né? Olha, fiz errado. 7h30, 8 horas, trabalhar. Aí depois, trabalhava 8 horas. Isso. Era. Aí ficava no trabalho. Aí, quando era mais ou menos umas 11h30, ele voltava para casa para almoçar. 30. Almoçar. Almoçar. Depois de almoçar, Aí ia descansar até 2h30, que era quando ele voltava para a empresa. descansar. 14h30, né? Vou botar aqui. Trabalho, né? Volto para o trabalho. Depois, Dinheiro. E aí, depois disso aí, quando ele chegava em casa, eram umas 5h30 da tarde. o que ele fazia? Dizer tudo, é as 24 horas. Aí, então, no período, chegava, ficava assistindo, ou às vezes saía. Assistir televisão, sair, mais alguma coisa? Aí voltava, depende se tivesse alguma coisa para resolver, se não, aí ficava em casa até umas 9 horas para dormir. E não comia, não jantava, não? Então, nesse período, cadê? Saía, Pois assistia, trabalhava. não, aí você... Quando ele voltava para casa, mais ou menos às 5 horas, aí já estava pronto. Então, ele jantaria umas 6 horas, 6h30. 18 horas, jantar. Aí depois, Então, aí depois que eu falei, isso aí assistia, ficava assistindo, também poderia assistir. Ou também. assistir Não, de novo? disso. Pô, no nosso caso, antes disso, ele pegaria que era às 14 horas, que era às 17 horas, ele pegava a criança na escola também. Tá. Pegar filho na escola. Filho na escola. Pronto, aí ele jantava, assistia TV e depois? E depois ia dormir.
Só dormia só. Mais ou menos que horas ele dormia? Mais ou menos isso, umas 8 horas, 9 horas. 20 Mais horas. ou menos Né? isso. Bom, no meu caso, né? Essa é a minha rotina. Ia Pronto, brincar essa de era a fazer rotina, menino, era a né, rotina Maria? dele, né? Pronto, agora nós vamos para a sua, certo? Vamos esquecer a dele um pedacinho e vamos para a sua. A mesma coisa. Acordar. Que horas? Eu acordava umas 6 horas. 6 Uma senhora horas. que tinha que acordar mais cedo para poder fazer o café. Tá, aí, peraí, vamos lá. Acordava, aí fazia café, isso? Isso. Fazer café. O que mais? E aí também saía acordava 6 horas, fazia café, a gente tomava café, dava café, e 7 horas eu ia trabalhar. Mas você dava o café de quem? Das crianças? Sim, do meu filho, o café do meu marido, quando eu era casada. Tá, quem era que arrumava a criança para ir para. Porque Eu, você tá esquecendo eu de também. coisa aí. Por exemplo, Então, você então, acordava, fazia o 6 horas, então eu café. acordava nesse período. Aí, quando Quem eu era que dava acordava, banho na criança? Quem era que arrumava, dava banho na criança para ir para eu dava trabalhar? banho, arrumava, fazia dever, tudo. Ah, arrumar o filho para escola. Isso, para a escola. Bom, Dava café aí para mim. dar o café. Servir, né? Servir o café. Isso, Servir o café. Aí depois era que você saía, era isso? isso, era. Aí Trabalhar. eu arrumava ele, e Aí aí ele saía. que hora você trabalhava? Que hora você saía para Eu trabalhar? entrava para trabalhar de 7 horas às 7h30, era o meu horário de trabalho. 7 horas trabalhar. Ok. Aí você trabalhava, com que hora você voltava para casa? Eu Você, voltava para casa de 4h30, de 4h40, porque às vezes, como eu falei, às vezes eu contornava, ele pegava um menino, e às vezes eu pegava com umas 4h40, eu pegava meu filho na escola. 16h40, pegar filho na escola. Isso. Aí chegava em casa umas 5 horas, 5h30. 17h30. E aí, o que é que você fazia quando chegava em casa? Então, aí é a mesma coisa, ia dar banho no meu filho, fazer dever com ele. Banho, fazer dever. O que mais? Aí ia fazer jantar. Aí ia ver o que estava faltando, ia fazer jantar, limpar a casa, lavar os pratos que ficava às Peraí, vezes eu moleque, eu lavava. já estou ficando já tô cansada já. Peraí, tá? Vou botar separado, viu? Para melhorar, para ficar melhor. Fazer, ensinar dever, né? Isso. Ensinar dever de casa. Deixa eu ver mais aqui. Vou fazer sopinha para nós. Ai, Mas não tem pão. dever de casa. Fazer. Fazer jantar, né? Preparar o jantar. O que Isso. mais? E aí fazer jantar. Aí fazer jantar, esperar meu marido chegar. Quando ele chegar, Sim. servia jantar para ele, para meu filho. Dava banho Uhum. também no meu filho. Pronto. Só lave, viu? Antes de comer. O filho. O que mais? Acho que aí. E aí, nesse meu período, eu fazia algumas coisas, às vezes, quando eu estava com paciência, ia fazer unha do cabelo, ia fazer unha, ia fazer o cabelo. Alguma coisa. Cuidados pessoais, né? Isso. Fazer unha, arrumar cabelo. O que mais? Lave, menino. Oxente. É isso, então, e aí voltaria a mesma coisa. Depois de tudo, aí a GA arrumava a cozinha, fazia jantar. Jantar já estava feito. Oi? O jantar já estava feito, não?
Não, jantar não, porque, tipo assim, como o meu ex-marido, como eu trabalhava em casa de família, então eu não vinha para casa. Então eu fazia o almoço dele num dia antes, para poder no outro Ah, dia, fazer o almoço isso, do dia antes, né? seguinte. Aham. O almoço. Pronto. Aí pronto, fazia o almoço, deixava preparado, né, para outro dia. Isso, Aí o que isso. mais? Isso, aí é a mesma coisa também sentar para assistir, ou então ia dormir, eu acho. Era mais ou Assistir menos. TV. Aí você acha que você mais ou menos, você dormia mais ou menos que horas? Ia dormir que horas? Acho que umas 9h30 para 10 horas eu ia dormir, mais ou menos isso. 1h30. Dormir. Tô cansada. Tá dando para ver legal aí, tá? Aham. Tá, né? Ok. Então vamos lá, vamos discutir estes trabalhos, horas de homens e de mulheres aqui. Quem gostaria de comentar? Para a escola. Eu. Quem é? Diga o nome que eu não estou vendo. Tainara, Mara. Sim, pode comentar. O que você Então, achou desse exercício aqui? então, apesar de muitos dos homens, né, ter algum trabalho fora de casa, e assim, a mulher, além de ter o trabalho fora de casa, ainda tem o trabalho dentro de casa. Os 24 horas dela sempre é dobrada, porque além de trabalhar, quando ela chega, tem que cuidar das coisas de casa, fazer tarefa de filho, quem tem filho. Então, e ainda tem alguns homens que ainda acha que a gente, mulher, não faz nada, né? Não tem esse trabalho. Porque tem mulheres que também não trabalham fora de casa, mas assim, o dia todo, é, ela tem serviços. Então, aquela Uhum. mesma coisa de todo dia, aquela mesma rotina de todo dia, que acaba que deixa a gente cansada, estressada. Então, assim, Uhum. basicamente o homem tem essa tarefa, uma tarefa, ele vem para cá, sai, trabalha, vem, come e dorme. E a gente, mulher, não, tem que trabalhar, tem que limpar a casa, tem que lavar roupa, tem que cuidar de criança, tem que fazer tudo, e às vezes o dia é tão curto. Tem mulheres que Uhum. ainda tem que ter tempo para estudar, para se cuidar, né? No meu caso, eu além de estudar, ainda tenho que trabalhar, ainda tenho que cuidar da casa, ainda tenho que cuidar das tipo assim, tem que cuidar, tem que ir para casa, é muita coisa. Então, às vezes, você acha que o tempo que você tira uma hora para dormir, você nem tem nem tempo, às vezes, para cuidar de você, porque você também já está escaldada, já está cansada demais. Uhum. E Isso. aí, você, quando vai dormir, já é tarde, aí já dorme meia-noite, aí no outro dia tem que acordar cedo de novo. E aquela rotina diariamente que, meu Deus do céu, só Jesus na causa, viu? Quem mais gostaria de comentar? Vocês acham que faz sentido esse exercício aqui? Com certeza, Eu principalmente. gostaria de comentar também. Sim. Pode falar, Eu sou Fátima. Fátima. O que a gente pode observar com essa rotina que foi colocada aí pela colega é que a mulher ela sempre está sobrecarregada, né? Claro que essa aí é a rotina dela. Tem outros casais que a rotina são diferentes. Então, em relação à minha, eu vou comentar um pouco sobre a minha. Eu sou casada também, tenho um filho de maior já, 18 anos, mas a minha rotina é um pouco diferente da dela. Não vou comentar tudo, mas só alguns detalhes para a gente observar que a gente também pode fazer a mudança dentro da nossa casa, não ficar só esperando pela sociedade em si, entendeu? A gente pode fazer a nossa parte, entrar em consenso com o marido, conversando, porque para o homem, a mulher nunca faz nada, né? Principalmente aquela que não tem um trabalho fora de casa. Acha Isso. que a mulher não faz nada, mas isso é totalmente diferente. É só um momento, viu? Voltando. Uhum. Então, isso
pode quebrar esse tabu dentro da nossa própria casa, mostrando para o homem que nós não somos escravas. Nós podemos compartilhar todos os serviços domiciliares, certo? Então, em relação a mim e a meu marido, a gente tem essa combinação. No dia que eu não quero cozinhar, um fim de semana, por exemplo, que estamos todos em casa, a gente entra em consciência e ele cozinha. Fim de semana é seu, no próximo é meu. Ele sempre sai mais cedo do que eu para trabalhar. Eu sempre, como eu sou professora, eu trabalho por área. Às vezes eu tinha que chegar na escola mais tarde, pegava o segundo, terceiro horário. Então, isso não fazia com que eu tivesse que acordar cedo todos os dias para fazer o café para ele. Nesses dias, eu dormiria até tarde e ele que levantava e fazia o café para ele e para o filho ia para o trabalho. O meu filho ia para o colégio, ele ia para o trabalho. E eu acordaria um pouquinho mais tarde. Então, essa questão depende muito da gente, de uma conversa, de um diálogo, para fazer com que isso seja mudado, entendeu? Era só isso que eu queria colocar. Obrigada. Mais alguém que gostaria de comentar rapidinho para a gente passar aqui para o próximo? Não? Mas deu para entender as que não falaram? Hein? Mulheres, cadê vocês, hein? Eu não escuto vocês, eu tenho a impressão que eu estou falando sozinha aqui. Vocês me abandonaram. Ok. Tá aí, né? Pronto, então esse exercício era um pouco para a gente, né, ter uma ideia assim, né, daquilo que a maioria das mulheres faz, mas às vezes não se dá conta, né? Mas quando a gente traz para o papel, a gente percebe mais, de forma mais, né, digamos assim, mais explícita, como isso faz parte do cotidiano da maioria das mulheres, né? E que existe não só uma diferença nas atividades que os homens e as mulheres realizam, mas da quantidade de atividades que realizam, né? Então, vamos lá, seguir. Bom, mas assim, na verdade, nem sempre foi assim na sociedade, certo? Nem sempre existiu essa coisa dos homens fazerem só uma coisa, as mulheres fazerem só outra coisa, né? Mas o que será que foi que aconteceu para que isso chegasse a esse ponto, né? Oi? Ainda vai sobrar? Hein? Alguém saberia dizer? Não entendi. Como? O que será que aconteceu para que ficasse dessa forma? Porque nem sempre a sociedade se organizou dessa forma, né? Ou seja, que as mulheres, só as mulheres fazem determinadas coisas e os homens não fazerem, né? O que é que vocês acham que aconteceu para que chegasse a esse ponto que é hoje, né? A forma como a maioria das mulheres vivem hoje. Alguém tem uma pista? É a busca pelos seus direitos, né? Muitas mulheres acordaram para a vida e estão em busca de viver de forma diferente. Eu acho que é isso. Tá. Então, vamos lá, né? Caiu igual Uma primeira coisa para a gente entender, a nossa sociedade, ela é uma construção histórica. O que é que significa isso? É que ela nem sempre foi assim, né? Ou seja, não precisa ir muito longe, não. Se a gente olhar para o que foi a vida dos nossos pais, dos nossos avós, eles viveram de uma forma, né? Hoje nós vivemos de uma outra forma, né? Algumas coisas mudaram, outras não, mas não é exatamente da forma como era antes, né? Do mesmo jeito, se você vai puxando lá para trás, então, há muito tempo atrás, era um pouco diferente, né? O que é que não existia, por exemplo, essa separação muito grande entre o que era o espaço das mulheres e o que era o espaço dos homens, né? O que foi que aconteceu?
Quando a sociedade, nessas transformações da sociedade, né, ela principalmente quando aquele sistema capitalista que eu falei lá atrás, né, que existe até hoje, logo quando ele começou a se desenvolver, o que foi que aconteceu? Houve uma separação entre o que a gente chama esfera produtiva ou esfera da produção e esfera da reprodução. Ou seja, de um lado, né, ficou o que era da produção e de outro lado o que era a reprodução. E essa esfera da produção é tudo aquilo que tem a ver, né, com aquele tipo de trabalho que acontece principalmente fora de casa, né? Ou seja, o trabalho lá no campo, na fábrica, né? Enfim, nesses espaços, que chama produção. Produção por quê? Porque diz que ele produz outras coisas, ele produz mercadoria. É o tipo de trabalho que produz, ou seja, o operário, a operária, vai para a fábrica, ele vai para quê? Ele vai para produzir alguma coisa. O que são essas coisas? Pode ser de várias formas. Pode ser, sei lá, hoje, né? Pode ser o celular, né? Pode ser a caneta, né? O automóvel. Ele vai produzir coisas que têm valor na sociedade. Por que é que tem valor na sociedade? Porque as pessoas compram, né? Eu posso vender a caneta, eu posso vender o celular, eu posso vender o caderno, o óculos, enfim, né? Então, passou a ter essa esfera aqui da produção e a esfera da reprodução. O que era a esfera da reprodução? É aquele onde acontecia as chamadas atividades da casa, né? Que era o quê? Que era o cozinhar, que era o cuidado com as crianças, né? Ou seja, tudo que tinha a ver com a casa, com o cuidado, né? Eles consideravam como sendo da esfera da reprodução, né? Que a esfera da reprodução não tem valor de troca, ou seja, o que a mulher produz lá na casa não é considerado uma mercadoria. Ou seja, ela cuida da criança, ela faz a comida. O marido paga pela comida que a esposa faz? Paga? Não, mas deveria. Pois é, mas não paga, né? Alguém paga a mãe porque ela cuidou da criança, do filho, da filha? Não, né? Ou seja, todo aquele trabalho que ela faz ali no espaço doméstico é como se não tivesse valor. Ou seja, porque ela não consegue transformar em uma mercadoria, né? Isso é o que eles dizem, né? Certo? Então, houve essa separação entre esfera da produção e esfera da reprodução. Deu para entender aqui? Ok. A esfera da produção é o quê? A esfera da produção é quem sai para trabalhar, produz para a sociedade, produz alguma coisa. Não é isso? Isso. E da reprodução? Para a reprodução, na cabeça deles, é como se, vamos dizer assim, como nós mulheres que somos da reprodução, né? Que temos que cuidar. Só que, visivelmente, não estão produzindo nada para a sociedade. Exatamente. Muito bem. Pronto. Aí vamos lá. Para a gente avançar um pouquinho mais. Aqui, porque eu repeti o slide. Posso ter uma dúvida? Pode. Então, a minha dúvida é, você falou que agora a sociedade antigamente não era dividida dessa forma. Só que eu achei que até então era isso. Mulher ficava em casa e homem trabalhava. Não, é assim. É o que a gente chama das sociedades primitivas, né? Então, existia aquela coisa, de fato. Os homens iam para a caça, as mulheres ficavam em casa, cuidavam, né? Porque naquele tempo tudo era muito mais difícil, né? Os homens às vezes passavam dias, né, fora caçando,
e trazendo para trazer o alimento para casa. Mas as mulheres, na verdade, elas faziam o trabalho de casa, né, o chamado trabalho doméstico, mas elas também faziam outras atividades, né? Elas faziam a coleta de frutos, né? Então, não existia, na verdade, não é que não existisse divisão, existia a divisão, só que não era tão rígida como ela foi se transformando, entendeu? Ou seja, vai ter um período na história em que as mulheres, elas não vão ter acesso a, por exemplo, ao trabalho lá fora. Elas não vão ter o direito de trabalhar como os homens tinham, entendeu? Por isso é que essa divisão, ela vai se tornando cada vez mais rigorosa, ela cada vez mais rígida. Deu para entender? Entendi, sim. Pronto. Era uma espécie de divisão, só que era um pouco diferente do que existe hoje. Pronto. E aí, esse processo aí, ou seja, dessa mudança que teve, né, dessa separação dessas duas esferas, é o que a gente chama que resultou, né, na verdade, na divisão sexual do trabalho. Quem gostaria de comentar sobre isso? O que é? Quem já ouviu falar nessa coisa dessa divisão sexual do trabalho? O que é que vocês acham que é isso? Bora, Gabi, eu acho que é em relação à questão do tipo de serviço, né? Porque hoje existe hoje a mulher já faz qualquer tipo de serviço que o homem faz, né? Mas antes não fazia. E ainda tem esse tabu, essa questão. Então, tem serviços hoje que a mulher já faz que antigamente ela não podia fazer, que era só serviço de homem, né? Exatamente. É mais voltado para essa questão. Sempre existiu a questão do preconceito, né? Mulher tem que trabalhar nisso, homem naquilo. Exatamente. Mais voltado para isso. Exatamente. Por conta dessa divisão sexual do trabalho, a mulher ela foi sendo, digamos assim, colocada no espaço doméstico. Então, ela não podia trabalhar fora, né? Porque criou-se aí a ideia de que o homem é que era o responsável pelo sustento da casa, o homem é que era o chamado provedor do lar, né? E as mulheres não. Agora, tem um detalhe que a gente precisa dizer. Isso aí, com o passar do tempo, foi uma realidade, mas muito das mulheres, né? As mulheres de classe média, principalmente as mulheres brancas. Por quê? Por exemplo, puxando mais para frente. As mulheres negras, por exemplo, elas sempre trabalharam fora, né? As mulheres que eram as escravizadas, elas, mesmo assim, elas trabalhavam fora, quando elas não trabalhavam na casa grande, né, que não eram todas as mulheres que trabalhavam. Elas, por exemplo, elas trabalhavam como? Elas vendiam os quitutes dela nas ruas, né? Ou seja, elas trabalhavam fora. O que existia nesse tempo aí era que outras mulheres não podiam trabalhar, ou seja, aquelas mulheres, geralmente mulheres ricas, mulheres de classe média, que era o quê? Que elas eram preparadas para se casar, para o casamento, né? Então, era o quê? Para elas era ensinado outras coisas, né? O que eles chamavam de prendas, né? As prendas domésticas, mas para quê? Mas para ela, quando casar, fazer para a família, mas não para fazer para fora, né? Ou seja, para ganhar dinheiro. Então, quando a gente fala, por exemplo, que as mulheres foram impedidas de trabalhar fora, foram algumas mulheres. Mas no caso, por exemplo, das mulheres negras, elas sempre trabalharam fora, né? A partir dessa coisa, de vendendo as coisas dela nas ruas, os quitutes, lavando roupa, né? Então, só para fazer esse registro. Então, essa divisão sexual do trabalho, que a gente, né, que ela colocou aí, deu um exemplo, né, resulta desse processo aí, dessa separação dessas duas esferas, produtiva e reprodutiva. E aí, assim, se definiu, né, o trabalho reprodutivo, é como se fosse o trabalho das mulheres, né?
e o trabalho produtivo, o trabalho dos homens, né? Então, houve essa separação. Aí, essa divisão sexual do trabalho, ela, que a gente chama, que ela tem dois princípios, né? O princípio da separação, que é esse que nós estamos discutindo aqui, e o princípio da hierarquização. O princípio da separação, que é o quê? Justamente, dividir o trabalho de homens e mulheres em trabalho produtivo e trabalho reprodutivo. Mas a sociedade, ela não fez só isso, ela não só separou o que é trabalho de homem, o que é trabalho de mulher, mas também ela criou uma hierarquia, ou seja, ela passou a dar um valor diferente ao trabalho do homem e ao trabalho das mulheres. Então, trabalho dos homens, trabalho produtivo, geralmente, né, feito fora de casa, isso o que, na prática, não é muito assim. É um trabalho que é valorizado socialmente, ele é reconhecido, ele é remunerado, ou seja, os homens, na maioria das vezes, recebem, né, o valor por isso, né, por esse trabalho que ele realiza. E ele é, como é que se diz, também valorizado socialmente, né, as pessoas aplaudem, né, então, tem essa diferença do trabalho de homens e de mulheres. Já o trabalho das mulheres, esse bicho não está saindo. Eu quero que esse bicho saia daqui. Beleza. Já o trabalho das mulheres, que é o trabalho reprodutivo, ele é um trabalho pouco valorizado socialmente ou desvalorizado, não é reconhecido, e a gente diz que ele é invisibilizado. Ou seja, a sociedade não reconhece, muitas vezes, não enxerga o trabalho que as mulheres realizam. Aí, se você perguntar aqui, mas Raquel, mas o trabalho aqui, por exemplo, as mulheres também realizam trabalho produtivo, não realizam? Sim. Mas por que o dos homens, você disse que as mulheres não recebem também, por exemplo, uma mulher que faz um trabalho fora, né, que recebe um salário, ela não está sendo também reconhecida, não está sendo remunerado o trabalho dela, o produtivo, né? Mas existe a diferença, né, que é o quê? Que geralmente é a desigualdade salarial, né? Mesmo as mulheres estando também na esfera da produção, né, realizando um trabalho produtivo, elas muitas vezes mal remuneradas, se for comparar com os homens. Deu para entender? Sim. Ok. Pronto. Aí vamos lá. Então, o trabalho reprodutivo, né, que é associado às mulheres e que é desvalorizado e invisibilizado, que a gente diz. Pronto. Então, essa divisão sexual, né, é trabalho de homem, trabalho de mulher, como a gente viu, trabalho de homem, produtivo, realizado fora de casa, gera renda e é valorizado, certo? Isso, gente, é o que a sociedade coloca. Não que as mulheres não realizem trabalho produtivo, as mulheres também estão nessa esfera aqui. As mulheres também estão realizando trabalho fora de casa. O problema é que, e as mulheres também estão gerando renda. O problema é que, ao contrário dos homens, esse trabalho, ele é desvalorizado. Não só o trabalho reprodutivo, mas também o trabalho produtivo da mulher, né? O trabalho produtivo das mulheres também, realizado fora de casa, mesmo que gera renda, ele é desvalorizado. Deu para entender? Uhum. Pronto. Agora, vamos falar mais sobre esse trabalho reprodutivo, esse chamado trabalho reprodutivo das mulheres, ditos trabalho reprodutivo, que é o quê? Que é o trabalho que a gente chama de trabalho doméstico e de cuidados, que a sociedade diz que não gera renda, que muitas vezes é visto como uma ajuda,
e ele é desvalorizado ou invisibilizado, certo? Então, vamos uma coisa de cada vez, né? Reprodutivo por quê? Porque ele é feito no espaço doméstico. Mas tem um detalhe, nem todo trabalho que as mulheres, doméstico e reprodutivo que as mulheres realizam, necessariamente é dentro de casa. Vocês estão percebendo que uma coisa é o que a sociedade diz, o que a sociedade conta. Outra coisa é o que de fato acontece na prática, certo? Então, algumas coisas que são consideradas trabalho doméstico, que as mulheres realizam fora de casa, que a gente vai ver aqui mais na frente, né? Então, diz que esse trabalho não gera renda, que é o que a gente viu lá atrás, né? Ou seja, o que as mulheres, a comida que as mulheres fazem, né? Todo o trabalho de cuidado que ela tem com a família, né? Não gera renda. E a ajuda, que é aquela coisa que, tipo assim, né? É só uma ajuda que ela está dando, né? Ou seja, não reconhecimento de que as mulheres, de fato, elas trabalham. Por isso que eu cansei de ajudar e resolvi viver sozinha. Estava cansada dessa vida. Pronto. Aí a gente vai ver um pouco aqui como é que essa história de dividir, essa divisão entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, trabalho de mulher, trabalho de homem, o que é que isso traz de consequências e de desigualdade para as mulheres, certo? Isso aqui, tudo que a gente está falando aqui tem relação com aquela estrutura lá que a gente viu lá no início, né? Aquela estrutura lá do capitalismo, do racismo, do patriarcado, tudo aquilo ali, certo? Não está separado. Ou seja, no caso das mulheres, as mulheres realizam o trabalho produtivo mais o trabalho reprodutivo. Que significa o quê? Quem poderia dizer? Olhem lá para o relógio que a gente fez, o exercício do relógio. Sim, nesse caso, como eu devo um exemplo, eu fazia o produtivo e o reprodutivo, porque eu trabalhava na rua e trabalhava em casa. Exatamente. E o que é que acontecia? Como é que você se sentia no final do dia? Acabada. Exatamente, né? Ou seja, traz uma sobrecarga de trabalho para as mulheres, porque justamente ela tem que dar conta do trabalho lá fora de casa e do trabalho dentro de casa. Mas mesmo as mulheres que só trabalham dentro de casa, que muitas vezes as pessoas dizem assim, mas ela é só dona de casa. Só, né? Como se o trabalho doméstico, o trabalho de casa não fosse nada, né? Mas fazer ninguém quer. Exatamente. Né? Pronto. Então, essa divisão sexual do trabalho, ela vai construindo desigualdades, né? E que tem um impacto muito maior sobre a vida das mulheres. Uma das primeiras coisas é a história justamente da sobrecarga de trabalho, né? O que a gente chama de dupla jornada de trabalho, né? Ou também de jornada intermitente, que é o quê? Que é aquela coisa que não tem hora para só tem hora para começar, mas não tem hora para terminar, muitas vezes, né? Então, é isso que são as consequências dessa divisão sexual do trabalho para as mulheres. Mas se a gente for observar, né, tá aqui, ó, as mulheres também estão na produção, assim como os homens. Bom, e aí, esse trabalho doméstico e de cuidados, que está na chamada esfera reprodutiva, tem tudo a ver com aquele trabalho que a gente realiza no cotidiano, né? Que é o quê? É o cuidado com a casa, né? O lavar, o passar, o arrumar a casa, o cozinhar, que a gente chama a labuta, né? As tarefas domésticas, né? Agora, mesmo dentro desse, é importante que a gente aprenda a diferenciar isso. Mesmo dentro desse trabalho reprodutivo doméstico, certo? Trabalho reprodutivo doméstico,
Existem atividades que são diferentes. Por exemplo, essas atividades aqui é o que a gente chama dos afazeres domésticos, né? É justamente mais o cuidado que a gente chama com a casa, né? A alimentação, né? Ou seja, manter a casa limpa e tudo. Aquela rotina que a maioria das mulheres faz, né? Que é um trabalho também que muitas vezes só tem início, mas não tem fim, né? E não tem fim mesmo, porque, por exemplo, você arruma a cozinha toda, aí dá-se fé, quando você vem, a pia está cheia de louça suja, né? Então, Isso sempre, isso mesmo, dá raiva da grama. Exatamente, é sempre recomeçando, sempre recomeçando. Olha, e tem aqueles tipos de trabalho que a gente chama de trabalhos de cuidados, que faz parte do trabalho produtivo, mas é só para a gente saber diferenciar os tipos de tarefas, aquelas tarefas, né, são que a gente chama os afazeres domésticos, e tem os trabalhos de cuidado, que é o quê? Que é o cuidado com as crianças, né? Geralmente são as mulheres que fazem. É o cuidado com outras pessoas, né? Com criança, com os idosos, né? Com as crianças, com as pessoas com deficiência, cuidado com os animais, né? Os pequenos animais, geralmente, né? As mulheres também cuidam. Mãe, já botei duas moedas já. Não, né? A história de cuidar da saúde da família, né? De levar o doente para o posto de saúde, de ir lá para ficar na fila, marcar consulta, geralmente. Se você fechar o olho e imaginar agora um posto de saúde e olhar para a fila, você vai ver o quê? Hein? Mulheres, vocês estão aí? Tô aqui. Eu também estou aqui. Se vocês fecharem o olho e imaginarem aqui um posto de saúde, e o que é que vocês vão ver lá? Um bando de gente doente lá. Gente doente, mas como é essa gente? Idoso, né? Hã? Gestante. Idoso, gestante. Né? Alguém com criança? Sim. Quem Mas está com as as crianças? mulheres, né? Vai estar sempre mulheres É. com suas Mulher, crianças. Isso, exatamente. Lógico que vai, os idosos vão, muitos vão sozinhos, mas muitas vezes, quando eles vão acompanhados, eles geralmente vão acompanhados de quem? De uma mulher. E mulher. Seja a filha, sei lá, a vizinha, geralmente é por uma mulher. Da mesma forma as crianças, que as crianças não vão se consultar sozinhas, né? Geralmente quem leva são as mulheres. Então, todo esse trabalho de cuidado, né, tem a ver de levar para... E também a história da educação, né, das crianças, de levar para a escola, né, de ensinar as tarefas. Tudo isso são o que a gente chama de trabalhos de cuidado. E, na maioria das vezes, é realizado quase que exclusivamente pelas mulheres. Quase que exclusivamente. Quase que exclusivamente significa o quê? Que lá, alguma vez, tem um homem que divide essas tarefas com as mulheres em casa. Como o exemplo que a companheira deu aí no exercício das 24 horas, né? Algumas tarefas ele realizava, não é isso? Deixar a criança na escola, né? E buscar essas coisas. Olha, quando eu terminei, eu fiz um mestrado agora no serviço social, e eu fiz a minha pesquisa foi sobre o trabalho das mulheres rurais. E aí eu analisei uns dados de uma pesquisa nacional que trazia justamente essa coisa do trabalho produtivo e reprodutivo, doméstico e de cuidados, né? Então, era justamente isso. Os homens, primeira coisa, quem realiza esse trabalho, a maioria das vezes são as mulheres. Por quê? Porque a sociedade construiu a ideia de que esse é trabalho de mulher, né? Não é isso?
Isso é coisa de mulher, isso é trabalho de mulher, ou seja, os homens não pouco participam, né, do trabalho desse tipo de trabalho, mesmo quando participam, não é de todas as atividades, são algumas atividades que eles participam, né? Frigorífico, barriga. Comentários? Pronto, então, esses são chamados trabalho doméstico e de cuidados, né, para a gente entender que existe essa diferenciação. Então, só para fixar, a sociedade, ela dividiu dois espaços, da produção e da reprodução, né? O espaço da produção é como se fosse o espaço do homem, do trabalho produtivo, o trabalho que é valorizado, o trabalho que gera renda, que gera mercadoria, né, que é visto pela sociedade, e do outro lado, a esfera da reprodução, que é o trabalho das mulheres, que tem a ver com o trabalho da casa, que é um trabalho desvalorizado, é um trabalho invisibilizado, né? E assim, além dessa consequência, que é a dupla jornada de trabalho, a jornada intermitente, né, o trabalho cansativo, exaustivo, tem outras consequências que essa divisão sexual do trabalho acarreta para as mulheres, que é o quê? Por exemplo, a questão salarial. Ou seja, ainda hoje no Brasil, parte das mulheres recebem menos do que os homens, né? Se você for olhar em algumas profissões, né, os homens acabam recebendo mais que as mulheres. Uma outra coisa, além da divisão sexual do trabalho, a gente pode dizer que na sociedade existe também uma divisão sexual e racial do trabalho. Raquel, ainda tem isso? Sim, tem. Que é o quê? Se a gente olhar também para a sociedade, a gente vai ver que a população negra, ela se encontra em determinados tipos de trabalho, que são aqueles trabalhos mais desvalorizados ainda. Né? Então, se você for pensar uma pirâmide, nós temos aqui no topo, né, que o meu estudo, inclusive, ele mostrou isso. Nós temos aqui no topo os homens brancos, que estão, né, que têm os melhores salários, que têm os melhores empregos, né, estão nas melhores ocupações. Abaixo dos homens brancos, nós temos as mulheres brancas, né, que também não conseguem alcançar também, muitas vezes, o mesmo patamar dos homens, dos homens brancos, mas se aproximam dos homens brancos, certo? Abaixo das mulheres brancas, nós vamos ter quem? Nós vamos ter os homens negros. Os homens negros que estão também realizando trabalhos menos valorizados, né? Que são o que a gente chama dos trabalhos precários, né? São os trabalhos mal remunerados, são os trabalhos, o trabalho informal, né, que não tem assegurado direitos, né, são esses tipos de trabalho. E lá embaixo estão as mulheres negras, que também estão nas ocupações menos valorizadas. Você tem uma ideia, a maioria das empregadas domésticas não, das trabalhadoras domésticas, aquelas mulheres que realizam trabalho pago, trabalho doméstico pago, a grande maioria, 90% dessas mulheres são mulheres negras. E isso não é por um acaso. Por quê? Porque, historicamente, esse tipo de trabalho doméstico, ele foi um trabalho desvalorizado, e mesmo quando ele passa a ser remunerado, ou seja, quando as mulheres vão, né, para casa, geralmente, de outras mulheres, realizar aquele trabalho doméstico em troca de um salário, mesmo assim, são as mulheres negras a maioria das que estão lá. Isso tem a ver com aquela questão que a gente falou lá, do racismo, da nossa sociedade ser estruturada também pelo racismo, né? Então, para a gente entender que existem níveis de desigualdade,
na sociedade, que nem todo mundo está no mesmo patamar, que mesmo entre os pobres, né, mesmo entre os homens pobres e as mulheres pobres, existem desigualdades. Mesmo entre os homens negros e as mulheres negras, existem desigualdades. Deu para entender, gente? Com certeza, com certeza. Ok? Pronto, peraí. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu olhar aqui para a cara de vocês de novo. Para interromper o compartilhamento, né? Isso, parou. Parou? Não mais nada. Pois mostra as carinhas de vocês aí que eu quero ver. Eu estava me sentindo muito solitária aqui. E aí, o que é que vocês acharam? Isso mesmo. Vocês acham que faz sentido tudo isso que eu coloquei aqui? Com certeza, com certeza. Faz sentido? Sim, sim, sim. Se discordarem, pode dizer. Não, Raquel, eu acho que é diferente. Viu? Tem todo É sentido. impossível. É impossível até achar até... Porque, nesse caso, nós somos mulheres, a maioria negras, né? Então, assim, nisso aí que você falou, é uma realidade que a gente vive na prática, praticamente nosso dia a dia. Uhum. É bem isso. Em relação também, como você falou, que as mulheres negras são a maioria das empregadas domésticas, e é verdade. Porque até quando se trabalha, digamos assim, uma branca em uma casa, as pessoas nunca calculam ela, nunca dizem que ela é empregada da casa, acho que ela é da família. Ela é branca, mas pelo fato como é o nome? Ela é a empregada, mas pelo fato dela ser branca, as pessoas já associam ela como dona da casa. E aí dá uma forma de preconceito indiretamente. Isso. Ó, você falando isso, Mel, eu me lembrei de uma história. Eu tenho uma grande amiga que mora hoje ela mora no Pará. E aí ela veio a morar aqui no Ceará, veio fazer faculdade, e aí ela ficou hospedada na casa de uma amiga dela. E essa amiga dela, um certo dia, ia receber uma outra amiga, né? Aí falou para ela assim, olha, Alzira, eu vou receber fulana de tal, parará, tarará, tudo bem. Quando a amiga dela chegou, aí a Alzira recebeu ela e tudo, quando foi lá pelas tantas, ela chegou para a Alzira e disse assim, olha, eu vou precisar sair daqui a pouco, eu queria que você passasse essa roupa para mim. Bem isso. Detalhe, a Alzira era negra, é negra, né? Ou seja, ela supôs, só pelo fato da Alzira ser negra, que a Alzira era a empregada da casa. Né? Ou seja, essa coisa que também está na cabeça das pessoas, no imaginário das pessoas, né? De associar os negros, as mulheres negras, ou as mulheres, né? Aquela coisa do preconceito, como a gente conversou antes. Alguém mais gostaria de comentar sobre o que a gente viu até agora? Tem alguma dúvida? Se tiver, pode colocar que a gente discute. Cadê essas meninas, hein? Meninas? Ixi, Maria, acho que não tem ninguém mais aí, só nós. Agora eu não Então, as estou duas? culpada. Pronto. Então, é o seguinte, a gente vai já finalizar, mas antes de finalizar, eu vou passar aqui um vídeo bem curtinho, certo? Por quê? Porque diante dessa constatação, né, de que existe essa desigualdade, essa divisão sexual do trabalho... Oi? Alguém falou? Não, né? Ah, tá. Em virtude dessa divisão sexual do trabalho... Olha ele! Dessa divisão sexual do trabalho, os movimentos de mulheres, o movimento feminista, começa toda uma crítica, né, que diz, primeiro, de que é injusto, né, é injusto que as mulheres, até hoje, né, continuem arcando sozinhas com o trabalho doméstico, que as mulheres continuem recebendo baixos salários, enfim, toda essa desigualdade o movimento questiona.
E também defende que exista uma divisão mais justa, mais igualitária dessas tarefas domésticas. No início, lá na discussão, eu não lembro mais quem foi que colocou, que essa mudança nessa divisão das tarefas domésticas depende muito de cada mulher. Eu diria que não é bem assim. Por quê? Vai depender muito de como é que é a sua relação. Porque, às vezes, em determinados contextos, é uma relação que não tem espaço para negociação, que não tem espaço para diálogo, né? Muitas vezes, nem com o companheiro e muitas vezes nem com o restante da família, com os filhos. Né? Por quê? Porque acha que aquilo ali é uma obrigação das mulheres, né? Então, precisa de uma transformação muito maior. Vou compartilhar de novo, né? Apresentar. Tela inteira. Ai, não, peraí. Compartilhar. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Não, eu não. Oi? Eu não. Ainda não. Peraí. Uma guia. Pronto. Agora Deu certo? foi. Pronto, né? Estou vendo aqui. Eu também. Direitos são de mulheres e homens. Responsabilidades também devem ser. Eu vou contar a história de uma mulher do campo. Seu nome é Rosa, mas poderia ser Maria, Lúcia, Fátima ou tantos outros nomes, porque a vida dela é igual à de muitas mulheres da cidade e do interior. Cansativa e sobrecarregada. Todos os dias, Rosa acorda antes da família e cuida do quintal com a dedicação de costume. Agoa as frutas e as hortaliças, colhe as plantas e alimenta os animais, garantindo o bem-estar e o consumo da casa. Mas a rotina de Rosa está só começando, viu? Ela também faz o café da manhã, serve o café do marido, acorda as crianças e prepara para a escola. Depois que a família sai, Rosa segue para o roçado. Limpar o terreno, arar a terra, plantar as sementes e aguar a horta também fazem parte do seu trabalho. Trabalho não, ajuda, né? Pois é. Tanto cuidado em cultivar sem agrotóxicos, em preservar a vegetação local, mas nenhuma preocupação com a qualidade de vida de Rosa, que ainda tem muito o que fazer. Ela volta para casa e prepara o almoço, porque já já o marido chega. Depois da refeição, nada de descanso, hein? Pelo menos para Rosa. Ela ainda limpa a cozinha, faz a faxina, lava e passa as roupas, abastece a casa de água. Ufa! Cansou? Pois Rosa serve o jantar à família, dá banho nas crianças, coloca para dormir e continua acordada, porque ainda tem muita louça para lavar. Quando vai dormir, depois da família inteira, Rosa está exausta, sabendo que no dia seguinte começa tudo de novo. Rosa, assim como tantas outras mulheres, sabe que mudar a realidade não é fácil. Durante anos, essa rotina pesada passou de uma geração para outra, como se o fato de nascer mulher já desse a ela todas essas obrigações. Mas falando com outras mulheres, Rosa percebeu que a mudança precisa começar por ela. Foi quando decidiu que o ponto inicial seria uma conversa em família e muita boa vontade.
Primeiro, foi combinado que cada um ficaria responsável por suas próprias coisas. Quem bagunça arruma, quem suja lava. Depois, as tarefas foram divididas procurando saber o que cada pessoa poderia fazer. Trabalhar com prazer deixa tudo mais fácil, não é não? Lavar, passar, arrumar, cozinhar, colher e plantar deixou de ser responsabilidade unicamente de Rosa e todos na casa também faziam a sua parte. Com a divisão das tarefas domésticas, Rosa também ganhou mais tempo para se envolver nas decisões financeiras da casa. Passou a participar mais ativamente do trabalho externo e a ser mais independente. A família de Rosa percebeu que distribuindo o trabalho de forma justa, sobra mais tempo para todo mundo. Para o marido, para os filhos e principalmente para Rosa, que vivia sobrecarregada e agora aproveita melhor seus dias. Se a casa é da família inteira, nada mais justo que todos se comprometam em mantê-la limpa, organizada e abastecida. E aí, gente? Deixa eu parar aqui, né? E aí? As mulheres foram embora, foi? Não, estamos aqui. Assistiram o vídeo? Conseguiram assistir? Aham, sim. Então, assim, na verdade, é um resumo, né, do que a gente viu, né? A rotina diária das mulheres e, na verdade, a luta das mulheres para que isso se transforme, né? Que o trabalho ele seja dividido, ele seja socializado. Isso aí é o sonho, né? Tudo bem organizadinho, com um acordo com o companheiro, com os filhos. A gente sabe que na realidade, muitas vezes, a mulher sozinha não consegue fazer isso, né? Não consegue essa mudança. Ok, mulheres? Chegamos ao final. Eu queria uma palavrinha aí de cada uma, do que foi que acharam hoje. Eu achei interessante, né? Se ajudou. Eu achei interessante, né? Cada vez mais a gente vai aprendendo, no caso, né? Isso aí, de dividir as tarefas, justamente, isso é direito deles também, dividir com a gente. Mas cortava aqui, ó, passava colar com baixo, aí ficaria... Alguém mais gostaria de falar? Calçada. Também vou falar um pouco. Só para despedir, né? É bem gratificante, foi bem gratificante o curso. Aprendemos mais ainda, né? Cada dia mais, cada vez mais. E esses cursos é bom, porque é a partir deles que as mulheres podem perceber o seu lugar na sociedade, né? E tentar mudar, a gente sabe que é difícil, mas pelo menos tentar mudar um pouco a rotina, fazer com que seja mais vista na sociedade, digamos assim, né? Exatamente. A Júlia está aí? Tchau. Júlia, você está aí? Oi, eu tô aqui. Eu tô sem câmera, porque a câmera... Tentei ficar pelo celular um pouco, a gente está encerrando, viu, Júlia? E aí, se você tiver alguma coisa para falar para as meninas, porque, na verdade, assim, eu queria agradecer, viu? Dizer que foi um prazer enorme conhecer vocês, de passar esses 2 momentos aqui com vocês, de estar discutindo. Espero que tenha ajudado, né, que tenha trazido alguma coisa de, digamos assim, que tenha ajudado na reflexão de vocês. Agora é 3. Viu? Oi? Nós também os amamos. Foi esses 2 dias. Hoje só não teve muito barulho de mulher. As mulheres estavam muito querendo, não. Semana passada, não foi até 5h30, não foi? Está de também... Isso, exatamente. Foi muito Mas bom. Eu quero agradecer mais uma vez, viu? Dizer que eu estou à disposição.
Eu vou mandar todo o materialzinho lá para o grupo, então quem quiser depois pegar o vídeo, pegar o material, tá lá, tá bom? Júlia, Raquel, a gente agradece obrigada, também. viu, Júlia? Muito obrigada. Semana passada eu não pude participar da primeira aula. Falaram que eu perdi, porque estava muito legal. Que Realmente foi durou muito tarde boa. mesmo, né? Eu Uhum. falei, não é possível que eu perdi, agora eu vou participar da continuação. Então Olha foi aí, tem ótimo, que muito obrigada. mobilizar a mulherada, viu? E mulheres é isso, viu? Muita força para transformar a sociedade, para fazer uma sociedade mais igualitária, porque nós, organizadas, nós podemos transformar tudo que está aí, viu? Júlia? É isso, gente. Agradeço. Muito obrigada pela participação de vocês, por terem mobilizado outras mulheres também. E aí, as aulas a gente vai estar gravando hoje, a gente vai disponibilizar para vocês passarem para outras mulheres da associação. Semana que vem tem uma outra aula com a Linda Brasil. E depois tem uma última para finalizar esse curso aqui de Direitos Sociais. Tem mais 2. Mas a gente continua nessa formação de defesa do território aí. Viva Beijo, o viu? movimento, viva vocês todas. Muito lindo, gente. Beijo, obrigada. Obrigada. Um prazer. Né, o juízo. Tá Tchau, bom, Sandra. você, juízo. Tchau. Tchau, meninas, Tchau, viu? gente. Tchau. Obrigada. Obrigado.